a Yom Yom do dia 4 de Nissan, de uma carta, extraído de uma carta do Rebbe anterior, onde ele escreve para um Hassid sobre o papel e a missão daquele Hassid que se encontra envolvido no mundo dos negócios, que tem o seu trabalho, que tem sua loja, ou o que for. Então, em geral, nós sabemos que em termos de serviço espiritual, talvez pode se dividir os Yehudim em duas categorias, aquilo que são chamados Yoshvei Ohel, aqueles que estão sentados na tenda do estudo, por assim dizer, por assim chamar, as sinagogas, casas de estudo, yeshivot, etc. Mas isso, na realidade, sempre representou uma minoria, talvez uma minoria seleta do povo, não é? Principalmente depois do casamento, ou aqueles que já constituíram família, que eles possam continuar imersos no mundo espiritual, se dedicando ao estudo da Torá, a fomentar o judaísmo. Então isso é só uma parcela pequena do nosso povo, da comunidade. Existe a outra parcela maior, que são aqueles que estão no mundo de trabalho, no mundo de negócios, não é? Que às vezes, não só período integral, mas às vezes dedicam muitas horas por dia, por semana, para os afazeres comerciais, para o seu trabalho. Então ele nos diz aqui que há uma missão espiritual, há um serviço espiritual também para aqueles que estão envolvidos no mundo de negócios. E no que consiste esse serviço? Explica o Rebbe anterior, a Avodá, o serviço espiritual, a missão daqueles que se dedicam aos negócios, divide-se em duas categorias fundamentais. A missão espiritual daqueles que estão imersos no mundo dos negócios se divide em duas categorias. Em primeiro lugar, a avodá consigo mesmo. Há um trabalho de refinamento pessoal, de autoaprimoramento que a pessoa deve realizar consigo própria, mesmo estando no campo do trabalho, nos negócios. Como? Durante o trabalho propriamente dito, ou seja, que mesmo em relação ao trabalho consigo mesmo, isso também vai se dividir em duas etapas, em duas categorias. Então, em primeiro lugar, se tratando do serviço espiritual consigo mesmo. Então, isso consiste que durante o trabalho propriamente dito, nos momentos livres, entre uma atividade e outra, entre um telefonema e outro, ou alguém que está no balcão de uma loja, etc., sentado na loja ou algo semelhante, entre um cliente e outro, sempre a pessoa pode, assim como pessoas abrem janelas, por assim dizer, na agenda, no tempo diário para ir tomar um cafezinho, etc., fazem um break, uma pausa, uma interrupção. Então, um Yehudi, um Hassid também, mesmo no meio dos negócios, entre uma atividade e outra, ele, quando mesmo estiver sentado na loja, no escritório, onde for, que ele estude uma ou duas Mishnayot, que ele tenha sempre livros de Torá lá perto, estude uma Mishnah, o estudo de uma Mishnah, não um capítulo inteiro, pode levar poucos minutos, mas aqui ele diz, sempre que ele tem alguns minutos livres, que ele aproveite para encaixar lá alguma coisa sagrada, estude uma Mishnah, ou mais duas Mishnayot, ou um capítulo de Tânia. Então, isso é uma forma da pessoa, mesmo estando no meio profissional, no meio comercial, que ele não afunde só no materialismo, mas que ele faça esses breaks, essas pausas, e introduza nessas janelas de tempo alguma coisa sagrada, seja um estudo de Mishnah, seja uma porção do Tânia, etc. E além disso, e deve-se ter memorizadas algumas palavras da Torá, como isso já foi trazido em algumas outras citações do Yom Yom, que a pessoa deve saber, conhecer de cor algumas partes da Torá, sejam do Chumash, do Pentateuco, das Mishnayot, do Tehilim, dos Salmos ou do Tânia, dominando-as perfeitamente, conhecendo de cabeça, sabendo de cor, de forma que lhe seja possível repassá-las enquanto caminha pela rua, pelo mercado, etc. Imagina, quer dizer, essa expectativa que o Rebbe anterior nos traz, que mesmo um homem de negócios, mesmo alguém que está imerso no trabalho, etc., mas que ele não se esqueça da Kedushá, da santidade, que ele introduza
no meio das suas atividades comerciais, sempre que ele tem uma pausa, que tem alguns minutos que seja que introduza lá o estudo, a leitura de um trecho bíblico. Ou quando ele está, se ele está pegando o táxi ou o ônibus, ou sei lá, se der ele mesmo dirigindo, ou caminhando de um lugar para outro, que ele recapitule de memória trechos da Torá, dos Salmos, da Mishnah ou do Tânia, que ele deve ter memorizado, né? Então, ou seja, mesmo indo de um lugar para outro, numa sala de espera ou aguardando outra reunião, que a pessoa aproveite o tempo livre, ou esses momentos, né, vagos para conectar-se com algo sagrado. Isso é em relação ao trabalho espiritual da pessoa consigo mesma, a pessoa que está no mundo dos negócios. Além disso, nos diz o Rebbe anterior, existe a avodá com o próximo, existe o serviço espiritual que ele deve realizar com o próximo e o semelhante. Como, enquanto conversa sobre temas relacionados à atividade profissional, ou seja, a pessoa no mundo dos negócios, ele interage com muita gente, ele compra, ele vende, ele fecha negócios, ou ele tem subalternos, ou ele tem sócios associados, enfim, fornecedores, o que for, mas que a pessoa aproveite esses contatos, e mesmo enquanto ele conversa com todos esses outros que o cercam sobre temas relacionados à atividade profissional, que de uma forma ou de outra ele procure, no meio da conversa, no final da conversa, redirecioná-la para algo de teor judaico, para algo espiritual, para algo sagrado, que faça a conversa girar a fim de relatar alguma história com conteúdo, contando alguma passagem da Torá, ou talmúdica, etc. Isso me lembra de algo, trazendo uma anedota, relatando alguma história bíblica ou dos nossos sábios, ou hassídica, e encontrar um jeito ou oportunidade de incentivar o parceiro dos negócios a participar de aulas de Torá ou algo semelhante. Então, partindo desse princípio, desse pressuposto que nada é por acaso, tudo é por divina providência, e se essa pessoa se encontra no mundo dos negócios durante tanto tempo do seu dia, e se encontrando com tantas pessoas, não há dúvida, dentro do judaísmo não há dicotomia, não há separação, não é? Do laico, profano ou religioso. Não, existe a forma judaica de viver todos os aspectos da nossa vida, não só de rezar, de estudar Torá, cumprir mitzvot, mas também de trabalhar. E isso significa não só trabalhar honestamente, de forma moral, ética, etc., mas mais do que isso, aproveitar o trabalho também para uma elevação espiritual, seguindo essas receitas que nos dá aqui o Rebbe anterior, tanto do trabalho espiritual da pessoa consigo mesma, como também da sua atuação em relação ao próximo. Se a pessoa tem contato com outras pessoas, então que ele saiba que isso não é só para fechar os negócios, etc., ou para lucrar, ou para ganhar, etc., mas isso também deve levar a algo positivo em termos de acréscimo de judaísmo, de uma maneira ou de outra, que ele aproveite esses contatos para incentivar o outro a se conectar mais ao judaísmo, a participar de uma aula de Torá, convidá-lo para isso e assim por diante. E como o nosso Rebbe também comentava, que muitas vezes a influência dos homens de negócios transcende, é mais forte e intensa do que a dos próprios rabinos. Porque se ele escuta um rabino dizendo para ele, olha, venha para uma aula de Torá, ele diz, olha, o rabino ele não tem outra coisa a fazer senão isso. Por isso ele está sempre falando sobre esse assunto. Mas quando ele escuta de um homem de negócios, venha frequentar ou venha comigo numa aula de Torá, venha participar dessa atividade, etc., isso traz uma influência maior. Isso, ainda mais se é um homem de negócios bem-sucedido, etc., que ele respeita e valoriza por isso, então isso tem um impacto ainda maior. Portanto, aqui o Rebbe anterior nos fala que por trás da atividade comercial também há uma missão sagrada e espiritual para cada um de nós desenvolver e desempenhar.